Paz do Senhor, meus queridos irmãos, é com imensa satisfação que nós damos início a mais um subsídio de Escola Bíblica Dominical, dando continuidade à nossa sequência de estudos sobre o livro de Isaías, que é conhecido como o profeta messiânico. Haja vista que ele vai apontar para o Messias em basicamente todas as suas profecias, quase todas elas têm relações diretas ou indiretas com a pessoa do Messias. E a lição de hoje, a aula de hoje, não é diferente. Nós falaremos sobre algo que ainda está por vir, até mesmo para nós, e que também tem relação direta com o Messias. Mas antes da gente prosseguir, é importante que eu diga que caso você queira este material, é só você entrar em contato comigo pelo Instagram, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do YouTube, ou você me chama no WhatsApp, que eu vou deixar aqui na tela, tá? Mas chama mesmo. Comenta aí, eu quero material, e me chama, porque eu não consigo enviar o material pelo YouTube, não tem como. Então ou eu vou ter que enviar pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Ok, meus queridos? Tem uma terceira forma também, se você quiser deixar o seu e-mail aí como comentário, eu envio para você, tá bom? E aí você pode aproveitar, editar, para você poder preparar a sua aula ou até mesmo ter um material de consulta aí na hora que você for assistir a sua aula de escola bíblica dominical. A lição de número 6 é um estudo específico sobre o capítulo 35 do livro de Isaías. E ela tem como título Trilhando o Caminho Santo. O capítulo 35, meus amigos, é uma promessa extraordinária a respeito da vinda em plenitude do Messias. É algo futuro até mesmo para nós, e não somente para o povo daquela época. Eu vou fazer a leitura do capítulo e depois nós vamos examinar o texto áureo dessa lição, tá bom? Acompanhe comigo, eu vou ler aqui e você acompanhe comigo, ok? O versículo 1. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Versículo 4. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto, e os ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações que jaziam os chacais haverá ervas como canas e juncos, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o Caminho Santo. Olha lá, tem ligação direta com o título da nossa lição. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor, versículo 10, voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Gente, é um capítulo extremamente curto, somente 10 versículos, mas se você pôde acompanhar comigo, você viu quão maravilhoso é, ou quão maravilhosas são essas promessas. Isaías ele está descrevendo o mundo por vir, o mundo que será governado pelo Messias. Quando o Messias reinar, o mundo de fato terá paz, pela primeira vez na história da humanidade desde que o pecado entrou no mundo. Eu já disse isso em outras ocasiões e volto a repetir aqui. O homem,
ele tem as suas ideologias e vive buscando um meio de melhorar a sociedade por meio de um governo humano, por meio da intervenção estatal. Em nome desse mundo perfeito, em nome dessas intervenções estatais, o ser humano, ele tem praticado coisas terríveis, até mesmo inomináveis. Mas o que o ser humano não entende é que somente Deus pode promover uma sociedade perfeita. Somente o Eterno, somente o Messias, somente o Cristo governando sobre as nações pode promover algo que venha trazer paz de fato. Que não venha a ser uma destruição em massa, como aconteceu principalmente no século passado com homens que prometeram sociedades perfeitas, igualitárias, justas e acabaram assassinando milhões de vidas. Não, com o Messias será perfeito de verdade. O texto áureo da lição está lá no versículo 8 que nos diz: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Qual que é a ideia desse versículo? Primeiro, mostrar que esse futuro reino do Messias, esse momento de glória da humanidade, acompanhada pela governança eterna do Messias prometido, será um momento para aqueles que são justos, para aqueles que comungam com Deus do mesmo caráter. É por isso que ele diz que o imundo não passará por esse caminho. O imundo não passará pelos caminhos que o Messias trilhar. O imundo não passará pelo mesmo caminho que o Messias passou. É mais ou menos essa a ideia. Então, neste reino de justiça, nesse reino de santidade, nesse reino de verdadeira pacificidade, no sentido de que haverá paz de fato, inclusive vocês vão ver em algumas passagens, não só Isaías fala disso, mas outros profetas também, que não haverá mais guerras, que não haverá mais violência. Então, neste mundo futuro, não haverá espaço para o homem perverso. Somente aqueles que estão em Cristo, somente aqueles que vivem pelo Messias, é que poderão trilhar pelo caminho que ele fizer, pelos caminhos que ele abrir. É realmente disso que o autor das palavras, que no caso é o próprio Deus, por meio da pessoa de Isaías, está falando. Então vejam bem como a ideia do autor da lição é demonstrar justamente isso, que trilhar o caminho santo é comungar do caráter de Deus. Entendem? Então, aqueles que podem se aproximar do caminho, aqueles que viverão nesse reino futuro, aqueles que poderão estar com Cristo face a face, serão aqueles que creem nele, serão aqueles que se submetem ao seu reino, serão aqueles que não se rebelam contra Deus. É isso, meus amados. Então, trilhar o caminho santo é passar por onde Jesus passou. É passar pelos caminhos que o próprio Messias abriu. Isaías 35 é uma profecia de restauração e de salvação. É por isso que eu coloquei essa foto aí de água num deserto, né? Isso daí é uma representação do que há de ser o governo do Messias. Porque Isaías ele vai repetir aqui várias vezes, né? O lugar ermo se tornará em mananciais, né? A terra seca vai transbordar de água. Exatamente como o profeta está dizendo. A ideia aqui, gente, é que a humanidade sem Cristo, a humanidade pré-Messias, ela vivia em sequidão espiritual. Mas com a vinda do Eterno, com a vinda do Messias, agora a humanidade está mergulhada nas águas do Espírito. Deus promete transformar o deserto em um lugar fértil e cheio de vida. Haja vista que em profecias anteriores, ele estava dizendo que as habitações do seu povo que estava em desobediência seria tornada num deserto. Só que agora, depois do castigo e da restauração, com a vinda em plenitude do Messias, aquele lugar que foi transformado num deserto seria uma terra fértil e cheio de vida. O capítulo aponta
para a vinda do Messias e para a redenção final. Então, vocês vão ver que essa passagem ela tem muito a ver com a profecia do apóstolo João, lá em Apocalipse, porque é a promessa de um reino vindouro eterno que não passará jamais. E analisando a passagem, de fato, nós vemos que no versículo 1 e no versículo 2, nós temos a descrição do cenário inicial deste reino. O versículo 2 é: eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Eles quem? Os justos, aqueles que estão em Cristo, aqueles que se submetem ao reino de Deus, que é o contrário daqueles que não trilharão o caminho santo. O deserto se tornará fértil. Isso é uma promessa logo na abertura do capítulo. A terra seca florescerá e a glória de Deus será manifesta. Então, esse período de reinado do Messias será um momento em que a glória de Deus estará patente aos olhos de toda a humanidade. Todos aqueles que estiverem sob o governo do Messias experimentarão e verão a manifestação da glória de Deus. Então você, professor, que vai ministrar sua aula na Escola Bíblica Dominical, você precisa mostrar aos seus alunos que as promessas contidas neste capítulo dizem respeito a um futuro que é futuro também para nós. Não que é um futuro somente para os leitores iniciais de Isaías. Isaías escreveu as suas profecias mais ou menos há 2.800 anos atrás. 2.700. Porém, é futuro até para nós aqui hoje. A vinda em glória do Messias, o retorno de Jesus Cristo, após o arrebatamento da igreja, quando ele vier, junto com os seus santos, assim como Judas faz menção, e vem o Senhor com as miríades dos seus santos para governar. Neste momento, a terra seca se tornará em terreno fértil, florescerá, e a glória de Deus será manifesta. Os versículos 3 e 4 diz respeito ao fortalecimento do povo e à coragem também. Eu gosto muito do versículo 3 que nos diz o seguinte: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. É como se ele estivesse dizendo: se prepara, porque o reino vai chegar. Mas quem fortalece os fracos é Deus. O versículo 4 diz: sejam fortes, não temam, o seu Deus virá para salvá-los. Olha só que coisa maravilhosa. Deus virá para salvar o seu povo. Ele traz justiça e salvação e, portanto, pelo fato de que Deus é aquele que se responsabiliza pelo seu povo, não há motivo para temer. Então, essas promessas, este capítulo, o capítulo 35, que faz menção do reino futuro de Deus, do reino em glórias, é uma demonstração de que nós devemos confiar em Deus. Nós devemos esperar nele. Nós devemos aguardar nele. E aquele que tem os seus joelhos trementes, como diz a passagem aqui, né? Aquele que tem as pernas bambas de medo, aquele que se preocupa com o futuro, deve esperar em Deus, porque ele fortalece o cansado. Olha só. E o versículo 4 nos diz, olha, ele virá para salvá-los, o seu Deus virá para salvá-los. Então a responsabilidade do crente é não temer, porque ele espera em Deus. E você, professor, deve aplicar esta passagem também à vida dos fiéis, mostrando que este mundo vai passar, as coisas terrenas passarão, mas aqueles que esperam em Deus, aqueles que têm a sua confiança afirmada no Senhor, esses serão cada vez mais fortalecidos e eles permanecerão. A igreja de Cristo não passará, porque ela está firmada em Cristo. Para mim, a parte que eu mais gosto dessa passagem está lá dos versículos 5 ao 7. E é maravilhoso isso, porque às vezes a gente se pergunta, né, na vida de agora, né, por que há tantos cegos, há tantos aleijados, há tantas pessoas deficientes físicos e até também deficientes mentais? E eu sei que é uma dor da humanidade, é uma coisa que nos frustra,
Muitas vezes nós temos parentes assim, você pode ter um filho assim, mas olha a promessa de Deus para aqueles que esperam no Senhor. Os olhos do cego serão abertos, o ouvido do surdo se abrirá, os aleijados saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, e a água brotará no deserto, a terra seca será transformada em tanques, em mananciais. Olha só que coisa maravilhosa. É Deus prometendo a restauração final. Então, aquele que espera no Senhor será aquele que vai colher as bênçãos de Deus. Então, veja bem, eu conheço um irmão que ele é crente há muitos anos, desde que ele nasceu, só que ele é cego. E ele canta muito bem. Eu conheci ele há muito tempo atrás, e eu achava engraçado que ele dizia o seguinte, engraçado assim, né? Eu gostava de ver a esperança das falas dele. Ele dizia, olha, Christian, eu não enxergo agora. E isso é muito frustrante para mim, eu nasci sem enxergar, nunca vi o rosto da minha mãe, nunca vi o rosto do meu pai, dos meus filhos. Mas quando eu for para o céu, a primeira coisa que eu vou ver vai ser a face do meu Senhor. Vai ser o rosto do Messias. E aquilo ali é um exemplo para nós, porque é uma pessoa que verdadeiramente espera no Senhor, que espera em Deus e que compartilha dessas promessas, que é uma promessa bem clara, uma promessa de restauração da humanidade. Aquilo que o pecado trouxe, a doença, a deficiência, as dificuldades, Deus há de desfazer, porque o seu reino será um reino de plenitude, um reino de santidade, um reino de retidão, um reino de perfeição. E agora, os versículos 8 e 9, o versículo 8, que é o texto áureo da lição, e o versículo 9, que faz parte de um mesmo contexto, vamos dizer dessa forma, está dizendo que haverá um caminho santo, e se o caminho é santo, esse caminho é para os santos. É um caminho especial para os redimidos e nele não há perigo. Então vamos contextualizar. Imagina você à época de Isaías tendo que fazer uma viagem muito longa. Quantos perigos você não poderia enfrentar nos caminhos que você trilhasse? Imagina a chuva que cai na montanha e desce arrebentando com muitas águas, né? E cobria os caminhos, alagava e podia levar seus animais, levar você mesmo. Era um dos perigos que eles enfrentavam. Imagina a quantidade de ladrões, salteadores que tentavam roubar, estuprar as mulheres dos homens. Imagina só os animais, os buracos e assim por diante. Os caminhos tortuosos, os caminhos apagados. Só que aqui a promessa é um caminho especial. Um caminho em que não há perigos. Um caminho em que há alegria, porque o Messias foi o primeiro a trilhar. E trilhar esse caminho é seguir os passos do Messias. Apenas os que seguem a Deus poderão andar por ele. Apenas aqueles que compactuam com o Messias é que poderão trilhar por esse caminho. Então veja a aplicação prática dessa mensagem, meus amados. A gente vê que é uma profecia que não tem ligação nenhuma com este mundo material, com dinheiro, com casa. É lógico, né? Nós estamos falando de um reino futuro terreno do Messias. Só que é algo que nos faz querer abandonar todas as coisas e ansiar pelo cumprimento desta promessa. E agora o versículo 10 é o versículo que mais parece com as profecias do apóstolo João, lá em Apocalipse. A última parte do versículo diz: e deles fugirá a tristeza e o gemido, ou a tristeza e o suspiro fugirão. Júbilo e alegria alcançarão. Ele está fazendo um paralelo entre alegria e júbilo, tristeza e suspiro e gemido. A tristeza vai fugir, a alegria vai alcançar. Então, no futuro reino do Messias não haverá tristeza. Lembra do que João diz? Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima de dor, todo sofrimento.
Não haverá mais perda de entes queridos, não haverá mais brigas, não haverá mais destruição familiar, não haverá mais gritos, não haverá mais barulhos de bombas. Vejam bem do que o capítulo está falando. Um local, uma época, uma era de paz, prosperidade, porque somente o Messias é que é capaz de promover isso. Homem nenhum, governo nenhum, dinheiro nenhum é capaz de trazer isso. O povo de Deus entrará em Sião com cânticos. E a palavra Sião aqui, meus amigos, faz referência à Terra Santa. Isaías está dizendo, a profecia está nos mostrando que todo o povo de Deus, os que vieram do Oriente, os que vieram do Ocidente, todo o povo de Deus entrará em Sião, na Terra Santa, com júbilo e alegria. A alegria será eterna e a tristeza desaparecerá. Se você quer fazer parte disso, você precisa estar firmado na rocha, você precisa estar vivendo uma vida toda voltada ao nosso Messias, esperando nele, aguardando nele, buscando ele. É disso que a profecia está tratando. E agora, para encerrar, meus amigos, a breve conclusão, Isaías 35 aponta para Jesus e a restauração final do povo de Deus. Lembrando que somente o Messias é capaz de promover um reino de glória e um reino de paz verdadeira. Deus transforma o deserto em jardim, um lugar sem vida em um lugar cheio de vida. Ele fortalece os fracos e salva os oprimidos. No reino de Deus, a cura, proteção e alegria eterna. Então veja bem, você professor de escola bíblica dominical, você precisa aplicar isso, aplicar esta passagem de forma correta. E qual a forma correta de aplicar essa passagem na vida da igreja ali que você vai ministrar? Mostrando que o reino do Messias ainda há de vir e que nós, igreja do Senhor, devemos aguardá-lo ansiosamente. Nós ainda esperamos por ele. Nós ainda aguardamos por ele. E é dessa forma que você vai aplicar esta mensagem à vida da igreja que você vai ministrar. Ok, meus queridos? Que Deus os abençoe poderosamente. Que a graça do Senhor Jesus os acompanhe em suas vidas. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar. Tá? Isso vai nos ajudar demais. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Nosso projeto está crescendo. Tem bastante gente sendo alcançada. O canal está crescendo. Há pouco nós atingimos 2.000 inscritos. Daqui a pouco a gente vai para os 3.000 e aí a gente vai crescendo. Daqui a pouco o Brasil inteiro vai estar recebendo esse subsídio. Então que em nome de Jesus a gente possa crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Que Deus os abençoe.